Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre referenciais inerciais e não inerciais e como eles afetam o movimento. Vamos lá comigo? Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o movimento. O estudo do movimento é dado pela mecânica. A mecânica, ela estuda basicamente a cinemática, onde não analisa as causas do movimento, certo? Então, a gente tem alguns exemplos de conteúdos, como por exemplo aqui, movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular uniforme e um movimento circular uniformemente variado. Nesse caso, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com velocidade, aceleração, deslocamento, tempo e assim por diante. Ok? E aí nós temos a famosa dinâmica. A dinâmica, ela analisa as causas e consequências do movimento, certo? E aí você já engloba outro conteúdo, que aí você vem a questão das leis de Newton, vem a questão de energia, torque, momento angular e assim por diante, certo? Então nós estamos fazendo aqui um refinamento do conteúdo. Nós analisamos de uma maneira geral o movimento, depois nós vamos para a parte de estudo por que aquele movimento existe. Entenderam a jogadinha? Então é uma consequência em cima disso. E todos esses conceitos, um está amarrado com o outro. Beleza? Vamos lá então. A primeira coisa deles que a gente tem que imaginar, que independente se é cinemática ou dinâmica, é a relação entre movimento e repouso, certo? Então a gente sabe aqui que o movimento e o repouso sempre vai depender do referencial. Por exemplo, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, imaginando que o veículo está, por exemplo, parado em relação, por exemplo, ao motorista e em relação, por exemplo, a uma pessoa no solo, ele está se movimentando a 10 km por hora, existe uma velocidade, certo? Então, dependendo do referencial que você tem aqui, um pode estar em repouso, por exemplo, para o motorista, quem está se movimentando é as pessoas lá de fora, é a árvore, as placas e tudo mais, e quem está em movimento, nesse caso, para a pessoa, é o motorista e o seu veículo possante, certo? Ok? Não estamos falando sobre referenciais aqui por enquanto, queridos. Bem, uma outra coisa que interfere também é a questão da trajetória. A trajetória, ela acaba sendo interferida pelo referencial. Então, veja esse exemplo aqui desse GIF. O que você tem? Uma pessoa, como por exemplo, uma pessoa que está dentro de um avião, ela jogou alguma coisa para cima. Certo? Jogou bem de boa, tranquilinho. Foi pegar uma bolinha, jogou para cima e voltou na sua mão. Está brincando, uma criança que esteja brincando com uma bolinha ali, porque está estressado com alguma coisa, O que acontece? Para o observador que está no solo, ele vê uma parábola, certo? E esse GIF ele mostra muito certinho sobre isso. Percebam, A bola irá cair na mão da pessoa que está dentro do vagão de trem, mas para a pessoa que está fora, ela está vendo um movimento de parábola, certo? Você consegue ver aqui, ela vai vindo, tá subindo e descendo, certo? Então, o movimento trajetória depende do nosso referencial, meus queridos. Mas vamos lá. E o que é esse bendito referencial? Cara, referencial tem dois tipos, o chamado referencial inercial e o não inercial. Então, imagina um busão desse aqui, um ônibus, por exemplo, híbrido, que hoje é a nova tecnologia que nós temos aí. Se esse ônibus estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a gente pode falar que ele é um referencial inercial. Sempre lembrando em relação ao referencial, o que está acontecendo, certo? Se ele estiver em repouso, eu posso considerá-lo como movimento inercial. Se eu tiver, por exemplo, referencial inercial, e se eu tiver, por exemplo, em velocidade constante de trajetória retilínea, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme, certo? Então, eu tenho esse referencial inercial, que nesses referenciais verificam-se que as três leis de Newton, elas existem, e podemos considerar o repouso ou movimento retilíneo uniforme, como acabei de falar. E aí nós temos referenciais não inerciais. A terceira lei de Newton não vale em referenciais não inerciais, porque existem forças que não podem ser associadas a qualquer interação fundamental. Como é o caso, você se movimentando em um carrossel, uma roda gigante, você parece que está saindo daquela trajetória, parece que alguma coisa está empurrando você para fora, certo? Então, um veículo fazendo a curva, desde que tem aceleração, é considerado um referencial não inercial. Beleza, meus queridos? Nesse vídeo falamos sobre referencial inercial e não inercial e como eles atuam no movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.